São 16 horas 45 minutos na Grande Francisco Morato, região metropolitana da capital de São Paulo, a Sampa, nosso amor. E mais uma vez voltamos a falar com os senhores, a dar para os senhores uma mensagem de paz, de amor. Trabalhamos pela educação para a paz. E nesta semana estamos dedicando algum tempo para falar sobre família. Eu agradeço de coração a vossa participação, compartilhando, comentando, também dando uma curtidinha nas nossas mensagens, pois necessitamos para que o nosso canal, de fato, se exponencie no YouTube, levando as nossas mensagens para o equilíbrio, para a unidade, para a solidariedade, para a fraternidade e principalmente da família. Somos fundadores do Ministério Virtual Ecos do Evangelho e a nossa igreja virtual Ecos do Evangelho. Por que Ecos do Evangelho? Porque ainda ecoa até nós a voz do Mestre, a voz do Rabi da Galileia, do Galileu, do Nazareno, trazendo-nos a mensagem de paz, de amor, a mensagem da salvação, a mensagem da esperança e da perseverança no caminho do bem. Meus queridos e amados amigos, o título desta preleção, nesta tarde de quarta-feira, agora já 16 horas 47 minutos, do dia 12 de fevereiro de 2020. Vos fala o bispo José Carlos Pereira, teólogo, filósofo e jornalista, sempre com o intuito de levar para você não religião, mas levar os fundamentos da Bíblia Sagrada para a nossa sustentação neste estado de coisa. Você sabe qual é o propósito de Deus para com a família? Queridos e amados e amadas, companheiros de labuta aqui nesta terra, na tentativa de estabelecer a educação para a paz. E a educação para a paz, ela começa na família. Fora da família não há unidade, não há fraternidade, não há solidariedade, não há aquela unidade da fé a qual nos propõe o apóstolo São Paulo em sua epístola aos crentes em Efésio. Mas vamos falar do propósito de Deus para a família. Talvez você não tenha se apercebido que o Salmo 127:1, ele nos fornece o alicerce, a pedra fundamental para a edificação da família. Diz assim o salmista: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalham os que a edificam. Se o Senhor não guardar a cidade, em vão vigia a sentinela. Salmos 127:1. Quando diz Deus, lá em Gênesis, façamos o homem a nossa imagem
e semelhança. Ele não fez tão somente o homem. Ele fez o boneco de barro, soprou o seu hálito nas narinas daquele boneco e ele veio a ser homem. Mas Deus, em sua imensa sabedoria e bondade, ele se apercebeu que o homem sozinho não conseguiria levar avante o seu plano de levar a paz, o amor. Para isso deu o seu próprio filho na cruz, como diz João o evangelista em João 3,16, porque Deus amou tanto o mundo que deu seu filho unigênito. Deus amou tanto o mundo que deu o seu filho unigênito, para que todos nós tenhamos salvação. Adão não foi fiel ao plano de Deus. Mas tudo começou no princípio, quando Deus constitui a primeira família em Adão, tira uma de suas costelas e dela forma a mulher. É o primeiro implante, a mulher é o implante. É um implante da carne do homem, da costela do homem. Ali se formou a família de Adão e Eva. Vem Caim, vem Abel, vem Sete. Continua a formação da família, embora fora do paraíso terrestre. Mas é importante você saber que Deus nos criou e designou o casamento e a família como a mais fundamental das relações humanas. Em nosso mundo de hoje em dia, nós vemos famílias atormentadas pelo conflito, arrasadas pela negligência, pelo abuso. O divórcio tornou-se uma palavra comum, significando miséria, dureza para os múltiplos milhões de suas vítimas. Muitos homens jamais aprenderam a ser esposos, pais devotados. Muitas mulheres estão fugindo de seus papéis dados por Deus. Pais que não têm nenhuma ideia de como preparar seus filhos. Vivem perturbados pelo conflito com seus rebentos rebeldes. Outros simplesmente abandonam o seu dever. Lavam as suas mãos como Pilatos fez ante o julgamento de Cristo, deixando seus filhos sem qualquer preparação, sem qualquer provisão. Muitas pessoas, para estas, hoje em dia, a frase familiar e confortadora lar, doce lar, não é mais do que uma ilusão vazia. Não há nada doce ou seguro num lar onde há o abuso, a traição e o abandono. Meus amados, haverá uma solução para tudo isso? Poderemos evitar tais tragédias em nossas famílias? Poderão os casais jovens manter o brilho do amor e do otimismo décadas depois de fazerem os votos no casamento? Casados eternamente, para a alegria e para a dor. Haverá esperança de recuperação dos terríveis erros do passado. Queridos,
A resposta para todas essas perguntas é sim. As soluções, elas raramente são fáceis. A construção de lares sólidos, ela não acontece por pura sorte. Somente se retornarmos ao padrão de Deus para nossas famílias, nós poderemos começar a entender as grandes bênçãos de que Ele preparou para nós em lares construídos sobre a rocha sólida da sua palavra. Consideremos brevemente alguns princípios básicos ensinados na Bíblia sobre a vida em família. Você é convidado a compartilhar essa nossa palestra. Precisamos de 1000 acessos no YouTube. E você compartilhando, você comentando, você divulgando estará nos ajudando a trabalhar pela educação para a paz. Não custa nada, não tem doação, não tem coleta, não tem dízimo, não tem oferta. É a sua participação, a sua colaboração. Mas vamos lá, vamos em frente, continuar, porque atrás vem gente. O propósito básico de Deus para a família. Você sabe qual é? Veja bem, quando temos dificuldade com a geladeira, nós entendemos. Não somos burros. Que o fabricante que escreveu o manual do usuário, que eu chamo de manual, aquele caderninho que vem com todas as especificações, tudo para a gente conhecer o equipamento que nós compramos hoje, sabe mais sobre aquilo que ele vendeu do que nós. Lemos o manual para resolver o problema. Quando vemos tantos problemas nas famílias de hoje, essa chamada família moderna, essa famosa família da tecnologia, da informação, da internet, das redes sociais, só faz sentido que nosso Criador, que escreveu o manual do usuário, sabe mais a respeito de família e da família do que nós. Precisamos ler o manual da família para achar como construir e manter famílias sólidas, lares solidificados, lares docelares. Encontramos estas instruções naquilo que é a Escritura Sagrada, que nós chamamos de Bíblia, e que todas as religiões respeitam. Ela nos guia em cada aspecto do serviço a Ele, incluindo a realização de nossos papéis na família. Comecemos pelo casamento. A família começa com o casamento. Fora disto não é família, são arranjos, são atalhos. A família começa com o casamento. Isso é divino e isso é sagrado. Quando Deus criou Adão e Eva, ele revelou seu plano básico para o casamento. Por isso, deixa o homem, pai e mãe, se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Gênesis 2, 24. Este plano é claro. Um homem ligado a uma mulher. Milhares de anos mais tarde, Jesus afirmou que este é ainda o plano de Deus. Ele citou este versículo e acrescentou: portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Mateus 19, com versículo 6. Este casamento é uma relação para toda a vida. Somente a morte deve cortar este laço. Romanos capítulo 7, com versículos 1 e 3. Deus, ele aprovou as relações sexuais somente dentro do casamento.
Não há nada de mal ou impuro sobre as relações sexuais dentro de um casamento. Aprovado por Deus. Hebreus capítulo 13, com versículo 4. Um momento, por favor. Uma alergia está nos perturbando. Esposos e os esposos e as esposas têm a responsabilidade de satisfazer os desejos sexuais dados por Deus aos seus companheiros. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos de 1 a 5. Todas as outras relações sexuais são sempre e absolutamente erradas. Podem alguns pensar que não é assim, mas é assim. Deus não criou Adão e João. Ele fez uma mulher, Eva, com uma parceria apropriada para Adão. As relações sexuais antes do casamento, mesmo entre pessoas que pretendem se casar, são condenadas por Deus. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículos 1 e 2. Versículos 8 e 9. Gálatas, capítulo 5, versículo 19. As relações sexuais extraconjugais são também claramente proibidas. Hebreus, capítulo 13, com versículo 4. Filhos. Casais assim unidos diante de Deus pelo casamento, eles gozam o privilégio de terem filhos. Deus ordenou a Adão e Eva e aos filhos de Noé que tivessem filhos. Gênesis 1, 28, Gênesis 9, 1. Vejam bem, ainda que nem todas as pessoas tenham que se casar e que nem todas terão filhos, é ainda o plano básico de Deus que os filhos nasçam dentro de famílias completas, com pai e mãe. 1 Timóteo, capítulo 5, com versículo 14. Em lugar nenhum da Bíblia encontramos autorização para uma mulher ter relações sexuais para conceber um filho antes ou sem casamento. A paternidade solteira, que está se tornando moda, ou melhor, que é moda em nossa sociedade, chamada de moderna, mas mais pré-histórica que tudo pelo comportamento humano, é um afastamento do plano de Deus, que terá sérias consequências para gerações futuras. Não é dogma, é a Bíblia, é a palavra, não é dogma, não é um pensamento meu, está escrito lá. Mas nós temos os papéis dados por Deus dentro da família. Dentro dessa estrutura do propósito divino, consideremos os papéis que Deus atribuiu aos homens, às mulheres e aos filhos. Homens, esposos e pais. A responsabilidade dos esposos é bem resumida na carta de Paulo aos Efésios, capítulo 5, com versículo 25. Maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela. O esposo, ele tem que colocar as necessidades de sua esposa acima das suas próprias, mostrando devoção desprendida aos menores interesses da parte mais frágil, que necessita da sua proteção. Ele tem que trabalhar honestamente para prover as necessidades da família, segunda carta de Paulo aos crentes de Tessalônica, capítulo 3, versículos 10 a 11, e a sua primeira carta a Timóteo, capítulo 5, com versículo 8.
Os pais, eles são especialmente instruídos por Deus para preparar seus filhos na instrução e na disciplina do Senhor. Efésios capítulo 6, com versículo 4. Este é um trabalho sério e às vezes muito difícil, mas com resultados eternos. Os espíritos de seus filhos existirão eternamente, ou na presença de Deus, ou separados de Deus. É responsabilidade do pai que esse filho não se separe de Deus. A maior meta de um pai para seus filhos deve sempre ser a salvação eterna deles. Agora vejamos mulheres, esposas e mães. Uma esposa, ela tem um papel muito desafiador dentro do plano de Deus. Ela tem que complementar o seu esposo como uma auxiliar submissa que partilha com ele as experiências da vida. As pressões da sociedade moderna para rejeitar a autoridade masculina, não obstante a mulher devota, aceita seu papel como aquela que é cuidadosamente submissa ao seu esposo. Está na palavra de Deus, nas cartas de Paulo, Efésios 5, 22, 24, nas cartas de Pedro, 1 Pedro 3, 1, 2. As mulheres de hoje em dia que rejeitam este papel, principalmente provocado por esta onda avassaladora de feminismo, estão na realidade difamando a palavra de Deus, conforme encontramos na carta de Paulo a Tito, capítulo 2, com versículo 5. Filhos, seguidores obedientes. Deus também definiu o papel dos filhos. Paulo revelou em Efésios, capítulo 6, com versículos 1 e 2, que os filhos deverão, primeiro, obedecer a seus pais. Deus colocou os pais nesta posição de autoridade e os filhos têm esta necessidade que muitos jogam ao léu, de respeitar os seus pais, respeitar o papai, respeitar a mamãe. Muitas pessoas consideram a rebeldia de uma criança como uma parte comum esperada do crescimento. Mas Deus Pai Todo-Poderoso, coloca-a na lista com outros terríveis pecados contra ele. 2 Timóteo, capítulo 3, 2, 5. Há 2 semanas atrás eu vivi uma experiência indigesta, onde uma criancinha de 2 para 3 anos fazia gato e sapato. Não permitia, tinha uma televisão na sala, tinha uma televisão no quarto, tinha uma televisão na cozinha, mas ela batia, gritava, esperneava. Ela queria as 3 televisões no mesmo canal de desenho para assistir. Avançava sobre o pai, e a mãe ia lá e colocava as 3 televisões no mesmo canal, e a criança se acalmava. A mãe não é mais a babá da criança, do filho. Não cuida mais do filho, a babá dela é a televisão, é o desenho na televisão. Muitas pessoas consideram esta rebeldia, este tipo de rebeldia, como uma parte comum e esperada no crescimento da criança. Mas Deus coloca ela na lista com os outros terríveis pecados contra a sua pessoa divina. 2 Timóteo, capítulo 3, com versículos 2 a 5. Honrar os seus pais. Quanto nós vemos filhos agredindo pais, filhos jogando seus pais idosos no asilo,
filhos abandonando seus pais à míngua na rua, ou trancados dentro de casa passando fome, sede, frio. Honrar seus pais. O que significa isto? Os pais que sustentam, instruem e preparam seus filhos, eles devem ser honrados. Jesus mostrou que essa honra inclui prover as necessidades dos pais. E disse para aquele jovem, quando perguntou os mandamentos, qual era o maior mandamento, ele finaliza dizendo: honrar pai e mãe. Jesus mostrou que esta honra é em prover as necessidades dos pais idosos. Mateus capítulo 15, versículos 3 a 6. Mas, finalizando, o que falar sobre lares piedosos em nossos dias? É frequentemente, muito frequente, muito difícil corrigir anos ou mesmo gerações de erros. Mas está claro que o único modo pelo qual podemos esperar ter boas famílias construídas sob pedras, alicerçadas em todos os princípios divinos, é voltar ao plano de Deus, ao plano que Deus tem revelado. Temos que estudar a Bíblia, ler a Bíblia, meditar, estudá-la de forma profunda, aprender os princípios que dela emanam para a família e aplicá-los na nossa família, na nossa vida individual, ensinar os nossos filhos e aos outros. Lembre-se que os benefícios provindos da educação bíblica dentro da família, eles serão eternos. Você já está construindo o seu lar sobre a fundação da palavra de Deus, sobre aquilo que Deus determinou para você. Seu casamento não foi porque você gostou do seu marido, não foi porque você, marido, gostou da sua esposa, mas o seu casamento, ele vem de ordem divina, de estabelecimento divino. Quando Deus viu José e Maria e falou: estes vão se casar, ele falou: façamos este casamento. Você está construindo o seu lar sobre a fundação da palavra de Deus? Você conversa, você, papai, mamãe, conversa com seus filhos sobre a palavra de Deus? Tira alguns minutinhos de semana, faz aquela reunião na mesa da cozinha, na mesa da sala, televisão desligada, celulares desligados. Vocês oram juntos? Vocês conversam com os seus filhos? Orientam os seus filhos? Dão a eles a armadura da palavra de Deus para que eles possam vencer tudo aquilo de mal que o mundo oferece? O sucesso do seu filho está na educação que você dá a ele, embasado na palavra de Deus. Muito obrigado pela sua atenção. Eu sei que você ama a sua família, mamãe, papai. Eu sei que vocês amam os seus filhos. Mas atentem. Quanto mais cortar de televisão, quanto mais cortar do uso de celular, deixe só um app da Bíblia Sagrada no celular. Tire um monte de besteira que levam a nada. Ensine o seu filho a usar a Bíblia no celular, a ler a Bíblia. Ensine ao seu filho a unidade da família, a solidariedade, a perseverança dentro da fraternidade familiar. A família é tudo. Sem família nós somos nada. Não vá por essa ideologia de gênero. Não é um negócio de menino, menino, menina é menina.
É o negócio de se estabelecer uma vida fundamentada naquilo, naquela cartilha, naquele manual que Deus nos deixou. A Bíblia Sagrada. Fora da Bíblia Sagrada, não há como mudarmos o mundo, levarmos o Evangelho até os confins da terra e estabelecer. Muito obrigado pela sua atenção. Muito obrigado por estar conosco. Reitero meu pedido. Compartilhe. Compartilhe os nossos vídeos, compartilhe as nossas palestras. Precisamos de 1000 acessos no YouTube. Você pode fazer isto para conosco. Não custa nada, não tem dízimo, não tem oferta, não tem coleta, não tem desafios. Somente o compartilhamento. Dá um link, se inscreva no nosso canal. Vocês terão matérias propícias, embasadas na Bíblia Sagrada, para a solidificação da sua vida, para você vencer desafios, para você vencer toda e qualquer tranqueira que colocarem nos seus caminhos, como fizeram no tempo de Jeremias, colocando tranqueiras nas portas de Jerusalém. Você vai desbravar. Você não vai precisar correr para a mesada. Você vai enfrentar, porque o escudo da sua fé é Jesus Cristo, nosso Senhor, é a palavra de Deus. Obrigado pela sua atenção e até a próxima ministração. Bispo José Carlos Pereira, teólogo, filósofo, jornalista, fundador do Ministério Ecos do Evangelho Virtual, com a Igreja Virtual Ecos do Evangelho. Ainda ecoa em nosso coração as palavras de Jesus. Obrigado.